Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer muito conteúdo, dicas e informações relevantes para você, varejista. Aqui nós vamos abordar o mundo dos supermercados, trazendo conteúdos como marketing, tecnologia, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Super Media. Com a Super Media, a gente dá um up nas vendas e na padronização do marketing dentro da loja de varejo, através da divulgação de conteúdos e ofertas automaticamente em TVs, terminais de consulta e impressão de cartazes com apenas um clique. Hoje eu estou aqui com a Marley. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Marley Machado, sou consultora da Super Media. E hoje nós viemos falar sobre um tema que é bastante controverso, bastante complicado no dia a dia do supermercadista, que é o universo da TI, né? É um universo bastante, como que eu posso dizer? Interessante, curioso e problemático. Bom, e a gente trouxe um especialista no assunto, né? A gente está aqui com o Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer aí o convite, né? É uma honra estar aí com vocês e poder esclarecer um pouquinho aí a dúvida do pessoal e mostrar um pouquinho também do nosso trabalho dentro do ramo dos supermercados e também outros ramos que a gente atende. Que legal. Bom, Bruno, para começar, então, eu vou pedir para te apresentar e falar o que tu acha que é mais relevante a gente saber sobre o Bruno e também sobre a Next Step. Bom, eu iniciei na área da TI com 18 anos, então desde que eu nasci, a minha raiz sempre foi a TI, sempre trabalhei nessa área. E segui trabalhando por muitos anos, né, em algumas empresas, pegando experiência, e até que eu decidi trazer essa experiência para dentro do meu negócio, né, fundei a Next Step. A nossa empresa nasceu com a proposta de entregar uma TI de qualidade, pegando tudo aquilo que a gente vinha vindo no mercado de outras empresas, separando ali o que era melhor e trazendo uma solução aí de mais alto nível aí para o ramo de TI. Né? A gente iniciou aí com foco em pequenas e médias empresas, começamos atendendo pequenas empresas, dando suporte técnico, aquele suporte mesmo mais básico às estações, começamos atendendo a parte de redes e assim a gente foi crescendo, agregando mais empresas e agregando mais conhecimento aí para a nossa empresa. Em 2011 a gente abriu o CNPJ, né, apesar de a gente estar mais tempo na área. E a partir daí começamos um trabalho, eu e meu irmão, trabalhando. Ele já trabalhava com TI na empresa dele, ele já tinha a empresa dele, eu já tinha a minha, e a gente entendeu que unindo forças a gente chegaria mais longe. Fundamos então a Next Step e começamos a trabalhar juntos na área. O resultado dessa fusão foi um grande ganho de expertise, né? Cada um na sua área, a gente atendia empresas de ramos diferentes. A gente agregou tudo isso, criamos uma metodologia, ficamos quase 2 anos trabalhando juntos até alinhar a nossa metodologia e, enfim, aplicar a metodologia que até hoje a gente utiliza, claro, vim pincelando, né, algumas coisas e vim melhorando isso ao longo do tempo, né? E assim, quais tu acha que são as principais dificuldades que o TI do supermercado tem no dia a dia, assim? No meu entendimento, né, a maior dificuldade é o entendimento, né, da operação como um todo, pois agrega vários prestadores de serviço. Então, no ramo da TI, a gente tem muitas variantes, né? A gente tem empresa de sistema, a gente tem empresa de infra, a gente tem internet, a gente tem sites, Cefaz, prestadores terceiros, serviços de cloud que fornecem algumas coisas, alguns serviços para os supermercados. Então, de uma forma geral, né, é muita coisa agregada dentro de um ambiente só, né, e o cliente fica literalmente perdido no meio de tantos prestadores, tantos sistemas, e na integração entre eles. Então, muitas vezes ele não sabe a quem recorrer quando dá um problema. Né? Então, o nosso papel é justamente dar essa consultoria para o cliente, entrar com a gestão e fazer os contatos necessários entre os prestadores quando ocorre alguma demanda ou alguma implantação, alguma coisa que precisa ser feita. A gente entra, então, entregando essa organização, né, para o cliente e explicando para ele como é que funciona essa questão. Mas é bem difícil para o cliente entender isso, né? Sim. Então, muitas vezes, quando é problema, seja do ERP ou seja da internet, é problema da TI. Né? Sim. Então, geralmente, é um problema de TI como um todo, mas ele não sabe
diferenciar o que é o que, né? Eles já sabem que não está funcionando e que precisa ser resolvido, Para nós né? é a maior dificuldade que a gente tem hoje na administração dos ambientes. É realmente fazer o cliente entender o que é o que, né? E muitas vezes tem coisas que fogem da alçada do TI interno e coisa externa, né? Bruno, tu comentou que tá há quanto tempo mais ou menos na área de TI? Eu tenho 33 anos, então eu tô há 18 anos aí na área Nossa. da TI. Nasceu na TI. Já nasci. E eu queria, tu comentou que começou com pequenas empresas, né? E quanto tempo tu tá atuando na área de supermercados, que é hoje o público que a gente atende, né? Uhum. E a gente acaba trazendo o podcast para, né, passar algumas informações dos prestadores que são essenciais para eles, né? Sim, o nosso primeiro supermercado foi em 2016, foi o primeiro mercado que a gente atendeu, veio através de uma indicação e para nós foi um ramo novo ali, né? Uma área de negócios nova, a gente não conhecia, mas a gente, depois que a gente começou a trabalhar nessa área, a gente entendeu que é um bom nicho de mercado, porque ninguém quer atender em função da alta demanda, né? 7 dias por semana, de segunda a segunda, fecha 2 feriados no ano, eu acho que um supermercado fecha, e a gente entendeu que seria um bom nicho de atender em função de ter escassez de profissionais de qualidade atendendo esse ramo, né? A gente via que as empresas que tinham prestadores de serviços de TI eram empresas maiores e as empresas menores estavam desassistidas. Estavam sendo atendidos por profissionais de bairro, por lojas de bairro, não descredenciando, mas Que não tinha a tecnologia necessária, que não tinham um conhecimento. entendimento de redes e servidores, né, como um todo para atender uma área mais corporativa, né, e muitas vezes os mercados tinham infraestruturas domésticas, né, mas solicitando alta demanda, como é um mercado que trabalha das 6 da manhã às 11 da noite, praticamente até o fechamento, 7 dias por semana. Então, E isso é bastante comum, a gente também vê, acaba pegando isso muito assim de o mercado não ter ali, né, uma equipe qualificada, ou quando tem, né, nesses casos assim de pessoas muito amadoras, vamos dizer assim, né, ou que não tem tanta qualificação, ou então tá totalmente sobrecarregada, né? Assim, o que tu acha que isso impacta no negócio como um todo, assim, né? Pro dono do mercado, né? O quanto que impacta para ele não tá investindo, né? Numa equipe de TI. Impacta em supermercado exclusivo na venda direta, né? Que é no faturamento, né? E muitas vezes não só no faturamento, também na produção do pessoal, né? Produção intelectual de cada um. Né? A gente sabe que hoje um sistema travando, uma lentidão, uma falta de recursos provoca uma insatisfação do próprio colaborador, porque ele fica ali sempre reclamando que não funciona, não consegue produzir, e muitas vezes ele acaba não produzindo de fato porque o sistema não está funcionando. Né? Então, a falta, né, de uma infraestrutura de acordo causa problemas de performance dos próprios colaboradores, causa problema de venda, né, realmente para o cliente final, né, insatisfação do cliente final. Ocorre muitas vezes, porque a gente também é cliente final e quando tu vai no mercado e tá lento, ou tá travando, ou não tá passando o cartão, né, muitas vezes tu acaba... Sim, impacta diretamente na experiência de compra, né? Acaba desistindo, né? Então, e para mim, a gente considera que dentre todos os ramos que a gente atende, o supermercado é um dos mais críticos em função disso. Em função porque qualquer falha de sistema impacta diretamente no faturamento. Então, por exemplo, você tem uma escola, né, que a gente atende, e para o sistema, não gera um prejuízo financeiro momentâneo, né? Gera, como eu disse, uma perda de performance, produção, mas não gera uma perda de venda, né? O mercado, quando tem uma parada, ele perde a venda. O cliente vai embora e, de fato, ele perde em dinheiro que é mensurável, né? Naquele momento, perdi tanto de venda. E a gente a gente é parceiro hoje da Next Step, né? A gente muitas vezes acaba entrando em contato com eles, né? Para nos auxiliar na parte de instalação de algum equipamento ou até num suporte, né? Nos supermercados que acabam tendo eles como fornecedores. E o que eu venho notando muito é que hoje a gente trabalha com um produto que é venda por impulso. A gente tenta fazer com que aumente o ticket médio do cliente. Então, às vezes o cliente olha ali no terminal de consulta uma promoção e, vou levar. Mas ele tá com aquilo ali
60 segundos. Se não passa o cartão, ou se tem algum problema, ele vai desistir daquilo ali. Então, o ticket médio do cliente acabou de baixar novamente. Então, isso é uma coisa que eu acho que hoje eu vejo o supermercadista recorrendo a mais tecnologia, mas também recorrendo a mais infraestrutura, a montar servidores mais potentes, a ter alguém para auxiliar ele na hora, né? E já aproveitando o gancho, eu queria que tu me contasse aí quais são os desafios que vocês encontram nessa área de supermercadistas, né? Qual é a maior dificuldade de vocês? Eu volto ali no primeiro item que eu falei, que é o entendimento do papel de cada empresa que fornece o serviço de TI para dentro do supermercado, né? Então, a gente tem hoje o ERP, a gente tem os links de internet, a gente tem o prestador de serviços de TI, a gente tem os próprios equipamentos, né? Então, a dificuldade é fazer tudo isso ficar sincronizado, digamos assim, né? Quando o gestor da empresa ele não investe em nenhuma dessas áreas, né, ele tem problemas recorrentes em vários sentidos, né? Então, para mim, o grande desafio é o cliente entender que sim, a TI é uma área tão importante quanto qualquer outra do mercado. É o coração, de fato, do mercado, né? Isso se veio crescendo de um tempo para cá. Porque se a gente pegar 20 anos atrás, pegar vários clientes que a gente tem, inclusive, que no começo nem tinham um computador, faziam registro na própria máquina manual, né? Máquina registradora. E esses clientes, eles vieram crescendo e vieram se adequando, mas vieram fazendo infraestruturas como a gente diz, foi fazendo o que precisava naquele momento, né? E o que precisava naquele momento resolveu, né? Mas daqui para frente, o que vai trazer performance, o que vai trazer, de fato, uma infraestrutura confiável para dentro do mercado. Então, de fato, a dificuldade é buscar o investimento necessário, né, para fazer a infraestrutura ficar 100% alinhada. E sim, é um investimento considerável, né? Visando aí parte de servidor, switch, links de internet dedicados. Hoje a gente tem uma internet bem precária aí no Brasil, né? Apesar de já ser tudo fibra, ainda existe instabilidade, então o mercado trabalha diretamente com a internet, né? Então, como qualquer outra empresa, mas se tratando de mercado, é ali o cliente final, né? Então, deixar esse ambiente alinhado com boas ferramentas, bons equipamentos e uma boa infraestrutura de rede é o maior desafio para a gente quando a gente entra num supermercado. E quando, assim, tu falou de hacks, né, do Switch, assim, eu acompanho vocês, assim, nas redes sociais, eu vejo muito, assim, o antes e o depois, né, que vocês pegam, assim, a infraestrutura realmente precária, né, a bagunça ali no hack de não saber o que é o que, né, e transforma isso numa organização, né, e pra gente, até no nosso trabalho, a gente percebe isso também, porque daqui a pouco, é uma falha ali do equipamento para de funcionar, mas por quê? Porque não, né, tá com problema de infraestrutura, e às vezes o cliente não quer saber, nem o cliente final, né, não quer saber, nem o próprio supermercadista, ele quer que funcione, e a gente também quer que entregue esse serviço de qualidade. Mas quando não tem, né, uma infraestrutura por trás ali que dê esse suporte, né, seja uma Wi-Fi ou seja um cabo ali funcionando, né, a gente acaba ficando de mãos atadas, né? Então é muito importante, de fato, ter ali uma infraestrutura por trás que dê esse suporte. E eu vejo muito, né, esse teu antes e depois ali dessa infraestrutura, né, de arrumar a infraestrutura depois que a loja já está funcionando, assim, como que é isso para vocês e o quanto que impacta isso, né, no antes e no depois do supermercado, de refazer isso, né? Geralmente a gente encontra esses supermercados com muitos problemas de instabilidade, né? E quando tu te depara com aquela estrutura de TI, né? Que é aqueles hack, ou muitas vezes nem tem hack, né? É o próprio cabeamento ali chegando na sala, aquela bagunça de uma forma geral. Como é que faz para resolver um problema em uma coisa que tu não tem um mapeamento, não tem identificação, não tem nenhum tipo de informação daquela infraestrutura? E se tratando de problemas de rede, a gente sabe que existe looping de rede, existe curto na rede, existem problemas que podem ser ocasionados por de fato aquele ambiente estar desorganizado, né? Então, quando a gente pega um cliente para atender, a gente logo num primeiro momento já informa ele que ele vai ter que fazer uma reestruturação na rede,
né? Fica praticamente inviável a gente fazer um contrato de manutenção ou uma gestão daquele ambiente naquela desorganização que tem ali. Então, a gente sempre procura trazer essa organização em primeiro lugar, né? Um dos pré-requisitos que a gente tem para fechar um contrato com o cliente. Bom, a gente fecha um contrato contigo, mas a gente vai ter que fazer uma organização aqui, porque isso aqui não tem como trabalhar em cima dessa infraestrutura. Aí isso vai desde a parte de identificação, de troca de equipamentos, de servidores, de contratação de melhores serviços, mas principalmente na parte de configuração, né? Porque até a gente sempre coloca muito nas mídias ali foto de hack, foto dessa parte de infraestrutura. É um grande... agrega bastante, mas o que mais agrega é a parte de configuração. Então não adianta hoje tu ter todo aquele hack bonitinho e tu não ter um equipamento que gerencie de fato aquela rede de uma forma profissional. Então a gente costuma dizer que é meio a meio. Primeiro a gente começa fazendo a reestruturação da rede física, né? E depois a gente faz a parte de configuração. Na verdade caminha junto, mas a gente costuma explicar dessa forma, faz a reestruturação física e depois faz a reestruturação lógica. Porque uma não caminha sem a outra. Então, você também não consegue fazer uma estruturação lógica se tu não tem uma infraestrutura física adequada. Então, a gente sempre costuma trabalhar dessa forma. Fazer uma organização física, depois fazer uma organização lógica. Até tem um exemplo de um cliente que a gente começou a atender esse mês, que ele tinha lá um hack aparentemente bem estruturado, mas com muitos problemas ainda de conexão. Então, isso exemplifica bem isso que eu estou falando. Tinha uma estrutura, estava bem organizado, visualmente estava bonito, né, mas não estava funcionando. Então, não resolve só uma coisa, né? É um conjunto de coisas que a gente executa aí para trazer uma rede mais estável, né? E quando vocês fazem essa reestruturação, o mercado ele tem que ficar parado? Ou vocês fazem à noite? Como é que funciona? A gente faz à noite, né? Geralmente o proprietário nunca quer fechar, né? Então acaba entrando na nossa rotina fazer essa reestruturação de madrugada. Isso voltado mais para o supermercado, né? Quando outras empresas a gente faz finais de semana, mas a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? A virada que a gente chama, que é onde realmente tu desliga tudo e reorganiza, é feito durante a noite, até para não parar o andamento da loja, né? Então, esse impacto aí... Tem todo esse cuidado com o cliente também, né? Que daí ele fica menos preocupado, né? A gente sabe que o mercado tem um faturamento diário e hoje chegar para o proprietário e dizer que ele tem que fechar, ele... Não dá. Ele vai preferir organizar de alguma forma que dê para fazer à noite, né? Então, é o que a gente acabou já se acostumando. A gente já fez várias viradas de noite aí para fazer esse tipo de trabalho. E o que é mais fácil, fazer uma loja do zero ou reformar, assim, né, essa parte Fazer do zero. É mais difícil? Não, mais ou fácil. É mais fácil? Mais fácil. Fazer do zero é mais fácil porque tu faz desde do início toda a execução, tu projeta, tu faz um levantamento de necessidades, tu mapeia os sistemas que o cliente vai utilizar, tu faz isso com mais calma, digamos assim, né? Tu consegue discutir com o cliente qual é a melhor solução que vai ser utilizada, implanta tudo aquilo e depois a loja abre, né? Então acaba sendo muito mais tranquilo de fazer a loja nova. Até porque, feita a loja nova, tu sabe cada coisa que aconteceu ali dentro e tu consegue ter um mapeamento mais preciso, né? Não que fazer a reforma, como a gente faz muito dentro da sintonia fina, né? Não fique legal também. Fica, mas tu, às vezes acaba não tendo o mesmo resultado do que a loja nova, né? Então, é bem mais interessante fazer do zero, né? Sim, mais fácil. E quando que vale a pena, assim, ter uma equipe interna e quando que vale a pena terceirizar, né? Essa parte de serviço, né? Assim, de TI. A gente costuma dizer que quando tu tem acima de 100 máquinas, a gente coloca uma equipe interna. Não necessariamente tem que ser uma equipe contratada do cliente, pode ser terceiros também. A gente fornece também técnico alocado dentro da empresa, onde fica lá o técnico todos os dias prestando atendimento. Então, acima de 100 máquinas, a gente entende que tem que ser um técnico alocado. Abaixo de 100 máquinas, depende da quantidade, a gente consegue fazer visitas semanais, mensais ou até mesmo quinzenais, né? Dependendo muito do tamanho do cliente, né? A terceirização eu sempre vejo como o melhor caminho,
até porque tu vai ter a expertise ali de uma empresa inteira, vários técnicos, vários níveis de conhecimento diferentes, expertise de outros negócios que a gente atua também, trabalha dando suporte para vários outros mercadistas com diferentes sistemas, com diferentes equipamentos, servidores, infraestruturas e diferentes cenários de uma forma geral. A gente acaba trazendo essa expertise para dentro do negócio do cliente, né, e o cliente sempre tem à disposição uma equipe inteira para atender ele. Né? Hoje, se você comparar o custo de um funcionário contratado com o custo de um contrato de suporte, a gente tem uma vantagem no contrato de suporte, porque a gente vai ter o atendimento 7 dias por semana. Para te ter esse tipo de atendimento com um pessoal contratado, tu tem que ter no mínimo 2 pessoas, porque uma vai descansar no final de semana, a outra vai tirar férias, e a gente não tem também uma carga horária que a gente atende durante o nosso expediente, que é das 7 da manhã às 9 da noite, o nosso horário de atendimento em plantão e horário comercial, e também sábados, domingos e feriados. Então, com um horário um pouco reduzido, mas a gente atende, então, durante todos os dias do ano, né, praticamente. Para te conseguir isso com um contratado, teria que ter uma equipe, né? E aí, valeria a pena quando tu teria mais até de 100 máquinas, dependendo do caso, né? Então, além de tu ter uma equipe interna, tu tem que ter um coordenador de TI, um gerente de TI, não basta só contratar um técnico que ele não vai conseguir dar conta da demanda de uma forma mais voltada para a gestão. Ele vai só fazer suporte, né? Então... Isso é importante, assim, eu imagino, né? Eu entendo que é importante ter alguém de TI, assim, digamos, no conselho, assim, né, do supermercado, que faça parte ali da direção mesmo, da gerência do supermercado, na tomada de decisão. Claro, para umas redes maiores, assim, né? Daqui a pouco, eu não sei, a partir de 3, 4 lojas, assim, é importante ter alguém que tenha, né, um conhecimento. Pode talvez não ser gerente de TI, mas que entenda bem sobre o assunto, né, da TI, de sistemas, dentro da gestão da empresa, na tomada de decisão, porque é importante ter essa visão de tecnologia, de inovação, de estar trazendo, né, essas coisas para o dia a dia da loja. Isso com uma equipe interna. Independente, né? Sim. Eu acho que às vezes mesmo tu tendo uma equipe interna ou tu tendo uma equipe externa, né? Ou uma equipe interna mais o apoio de uma equipe externa, que também é uma coisa bastante comum, né? Assim, eu imagino. Sim. É importante, acho, ter, quando a pessoa, né, tá se estruturando ali para um crescimento, ter ali uma gestão, assim, que tenha noções, né, e conhecimento, isso assim, muda muito de negócio para negócio. A gente trabalha em vários formatos. Hoje a gente tem desde 4 lojas que não tem ninguém que não entende nada de TI, a gestão está completamente nas nossas mãos. Assim como a gente tem outras lojas que tem uma pessoa e tem lá o seu usuário-chave, que a gente chama, que é o responsável de TI, que consegue responder e aprovar as demandas, e aprovar os orçamentos, e discutir melhorias, e discutir soluções com a gente. E tem mercados também que tem uma rede de lojas que tem a sua própria TI interna, mas conta com o apoio nosso nas demandas onde eles não conseguem atender. Atendem demandas mais iniciais e as demandas de mais alta complexidade, ou demandas presenciais, ou demandas de infraestrutura, eles passam para nós como um terceiro, né? Então, hoje a gente atende em todos esses formatos. Acho que o caminho é entender qual é o perfil do cliente, o que ele precisa, né? Qual o nível de maturidade de TI dele, do negócio, né? Para a gente poder chegar e ajudar ele com o que ele precisa exatamente. É criar o que a gente costuma falar de uma solução personalizada para aquele cliente. Isso entra também dentro daquela questão de quantas visitas, reuniões online, tudo isso é mapeado, né, dentro de cada cliente para ver o que cada um precisa, né? Então Eu até ia te perguntar sobre isso, como é que vocês faziam, assim, tipo, daí o cliente contrata e identificou que ele precisa, daí vocês conversam e é identificado se ele precisa de uma visita semanal, quinzenal, e qualquer problema que ele tenha, vocês têm um suporte, isso? A gente atende geralmente com contratos full, né, que a gente chama fazendo a gestão completa, a terceirização completa. Qualquer demanda de TI que o cliente precisar, ele abre um chamado com a gente. A gente tem uma equipe de técnicos que trabalham de forma remota, né, que fazem aquele primeiro atendimento dentro de um SLA estipulado em contrato. Então, tanto tempo a gente faz o atendimento, dá o primeiro suporte e, posterior a isso, se precisar uma visita presencial, ou se a demanda já for presencial, a gente encaminha um técnico lá
presencialmente para fazer esse atendimento. Mas o que a gente costuma dizer é que o nosso trabalho, ele não é... o nosso foco não é o suporte, o nosso foco é a gestão, né? É a atividade proativa, é a gestão do ambiente, né? Que é o nosso grande diferencial. O que é a gestão do ambiente? É fazer a administração da rede. Diagnosticar o problema e tratar antes Na que ele verdade, apareça. não diagnosticar. Diagnosticar, né? Mas com ferramentas de monitoramento. Bom, eu tenho lá um servidor, né? Hoje eu tenho redundância no meu servidor, né? Se o teu servidor queimar, tem algum outro que possa assumir a operação? Né? Então, é um primeiro ponto. Né? Muitas vezes o que acontece, que a gente fala assim, em pequenos mercados bom, vocês, CIMICs, vão lá implantar o sistema, instala aqui o PC ponto aqui na minha máquina aqui administrativa. Tá, e essa máquina? Ela tem alguma redundância? Se essa máquina queimar, perde todo o teu sistema de ponto? Tem um backup em nuvem? Tem alguma ferramenta de redundância? Então, a gente trabalha fazendo o ambiente ser redundante. Né? O nosso maior foco é ter redundância no ambiente. E aí eu vou usar um caso de um cliente que tem uma loja em Esteio e outra em Canoas, que ele tem uma VPN entre as lojas, o sistema fica na matriz, e ele tem 2 servidores redundantes nas 2 lojas. Tudo que tem numa loja tem na outra. Eles se replicam, né? De tantos em tantos segundos os servidores se replicam. Bom, caiu um raio na matriz, queimou toda a infraestrutura dele. Freezer, TI, queimou tudo. Em pouco tempo, né? Em questão de horas, né? 1 hora, 1 hora e meia, a gente subiu esse servidor na outra loja, reconfigurou as rotas dos sistemas, os apontamentos, e ele ficou trabalhando na filial até que o servidor da matriz fosse um técnico lá. Nossa, deslocamos. Isso foi num sábado. A gente deslocou um técnico, pegou o servidor lá, levou, estava na garantia, chamou assistência, até a assistência vir. Mesmo que não tivesse a garantia, peças de servidor demoram. Então, a não ser que ele compre um servidor novo, e mesmo assim, às vezes demora para chegar. Né? Então, todo esse trâmite demorou aí de 30 a 40 dias para ser resolvido, e ele ficou trabalhando com a operação dele na filial. Né? Então, a gente trouxe uma redundância para esse ambiente. A gente traz esse tipo de configuração, que é uma configuração, muitas vezes, assim, de outro mundo para os mercados menores. Né? Então, hoje, um mercado menor, ele nem pensa nisso, ele nem sabe que tem redundância, ele nem sabe que ele pode ter um ambiente replicado e redundante e de alta disponibilidade. Imagina se ele não tivesse esse tipo de sistema. Como é que seria para ele trabalhar? O que ele perderia? Ele não trabalharia, né? Dependendo do problema que aconteceu, né, teria que ser baixado, daí tem o backup em nuvem, né, ele tinha o backup em nuvem, né, mas teria que ser feito o download do backup, teria que configurar um novo servidor, acionar a empresa da RP ia configurar, ela não trabalha final de semana, só trabalha em plantão, então seria segunda-feira, teria que levantar esse ambiente em outra máquina, a empresa teria que reconfigurar o sistema, então ele ficaria no mínimo uns 2 dias sem sistema. Né? Apesar de que os caixas trabalham offline, mas ele ficaria sem retaguarda, sem nota, o pessoal do administrativo ficaria sem trabalhar, então o mercado não é só a frente de caixa, né? Frente de caixa, hoje a maioria dos sistemas trabalham em contingência, mas e todo o resto da operação? E a venda, né? E todo o resto, né? Preço, oferta, cartazes, encarte, né? Então tem muita coisa que envolve que muitas vezes o pessoal não vê, né? Sim. O impacto que causaria. Até acontecer, né? Até acontecer. Normalmente é isso que acontece, né? Até ter um problema, ele vai levando. Aí teve o problema, aí se mexe para correr atrás de fazer, né, uma coisa mais profissional. O que a gente tenta trazer aí pro pequeno e médio empreendedor, empresário, né? Que tem um supermercado, é trazer tecnologia de alta, né, serviços de alta pro pequeno negócio. Então, a gente atende algumas empresas grandes hoje que têm infraestruturas financeiramente muito caras, né, que têm servidores caros, têm infraestruturas muito robustas, mas que a gente sabe que o pequeno não tem condição. Né? Então, a gente tenta trazer o conceito, né, dessas infraestruturas grandes para os pequenos, sim, dentro da realidade dele. Né, com pequenos ajustes, né, servidores de entrada, equipamentos um pouco mais simples, mas que vão atender essa demanda, mas com esse conceito de replicação, sim, de redundância, de cloud e de segurança, principalmente. Né? Então, essa é a ideia. Isso casa bastante, assim, também com
nossa visão, né, de mercado, a gente também sempre tenta trazer essa qualidade, né, por exemplo, né, a gente diz que a gente vai levar a qualidade do marketing para o ponto de venda ali de um pequeno varejista tão bom quanto uma grande rede, né, porque a gente consegue automatizar todo esse processo de marketing, né, de gestão ali das ofertas. E aí vai ter, de fato, uma qualidade por um preço acessível, né? Então, não precisa ser só o grande ter acesso às tecnologias, né? A gente vê cada vez mais novos sistemas, novas soluções, novas empresas que visam no pequeno varejista, né? E nos pequenos empreendedores para trazer, né? De fato, mais produtividade. Aí, complementando o que tu me perguntou ali de como a gente começou nos mercados, foi aí que a gente viu um nicho legal, porque a gente viu, poxa, esses caras estão desassistidos. A gente começou a frequentar redes e começar a visitar alguns clientes e olhar assim, meu Deus, como é que isso funciona e o que vai acontecer aqui se esse cara tiver um problema. Né? Como é que ele vai trabalhar? Né? Então, a gente viu aí um bom nicho de mercado. E a gente, de fato, caiu de cabeça nos supermercados, justamente por causa disso. Né? Então, hoje a gente atende aí mais de 50 lojas nesse mesmo sentido aí de gestão de TI, né? E é muito... esse setor, assim, né, de supermercado, assim, é muito indicação, né? Então, sempre que tu prestar um bom trabalho, eles vão te indicar para outros, assim, né? E são fiéis, assim, no sentido de se manter ali enquanto tu tá fazendo um bom trabalho. Então, isso é muito bom, porque se a gente, né, como empresa, quer prestar um bom trabalho, quer ter uma boa solução, a gente vai crescer nesse mercado porque eles vão indicar, né, pros conhecidos, assim, e vão se manter fiéis, assim, né? A maior dificuldade realmente é a mentalidade do proprietário, dos gestores, enfim, em relação à TI, porque na cabeça, né, às vezes, claro que tem exceções, tem muitas pessoas que já têm essa maturidade, mas pelo que eu vejo, assim, de grande maioria dos que eu visito, os clientes que eu converso eu já pago tanto pro RP, eu já pago tanto de internet, eu já pago tanto de mensalidade aqui para automação, eu já pago tanto de balanço, para que eu vou contratar mais um TI? Qual é o teu papel dentro da empresa? Então, essa dificuldade é bem... por que eu preciso ter uma empresa de TI? Né? Se eu já tenho RP, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu já tenho todo um custo, eu vou agregar mais um custo num contrato de TI. Não, quando eu precisar, eu chamo. Tem que ter alguém que faça o link entre todas essas empresas, né? Porque, claro, que a gente consegue conversar com alguma outra empresa, né? A gente vai sempre conversando, né? Por exemplo, a gente como... né, prestador de serviço para o supermercado, a gente vai conversar com o RP, a gente vai conversar daqui a pouco com a TI, mas quando tem uma pessoa ali que sabe como que funciona toda a operação do mercado, é muito mais fácil. E aí vai ser mais fácil para todos os prestadores de serviço do supermercadista e vai ter mais produtividade e o custo no fim vai ficar menor também para ele, né? Sim, é bem difícil esse entendimento, que foi o que eu comecei falando lá no início, né? É bem difícil, né, esse entendimento, né? Qual é o papel de cada um dentro do supermercado, dentro da infraestrutura. E a gente sabe que a TI tem vários prestadores de serviço, né? E, como eu disse, tudo que acontece é TI, independente se foi o Cefaz que caiu ou se a bandeira do cliente que não está passando é problema da TI. Liga pra TI. Liga pra TI. Esse é a maior dificuldade. Liga pro Bruno. Diz pro Bruno vir aqui. Não importa se é uma equipe grande, se é interno, se é externo, a TI tá sempre sobrecarregada. Né? O que eu vejo, assim, tá sempre sobrecarregada, porque não tem muito pra onde fugir, né? De fato, praticamente tudo cai, né, no colo da TI para resolver quando tem algum problema, né? E eu acredito que é um problema que a gente enfrenta quando a gente vai instalar os nossos equipamentos, que eles às vezes não sabem quem faz o quê, né? Tipo, o gerente não sabe quem é que cuida das balanças, eles acham que a Next Step cuida da balança, cuida disso, cuida daquilo. Aí diz pra eles dar uma carga. Eu já fui na inauguração que eles estavam pedindo pra pessoa do sistema dar carga na balança e o cara do guri do sistema foi lá arrumar os cartões. Isso. E aí eu fiquei assim, gente, eu acho que essa falta de entendimento e comunicação e a gestão da TI que ocasiona os problemas. Inclusive, a gente também tem muito, que às vezes a gente precisa puxar um cabo de rede, por exemplo. E a gente entende que a gente não pode... A gente
sempre se dispõe a auxiliar o cliente quando necessário, a gente tem técnicos, porém a gente sabe que a pessoa que cuida da TI é o ideal que ela puxe, né? Porque ela sabe de onde vem, ela sabe, né? Então, às vezes acontecem esses problemas, assim, ou então eles têm equipes que às vezes não conseguem atender eles, né? Até onde vai até onde vai a tua interação no cliente? Até onde vai o papel da Cimex? Qual é o papel da Next Step? Qual é o papel da Cimex? Qual é o papel do ERP? Isso é, para mim, a maior dificuldade hoje encontrada, né? Tanto que muitas vezes, quando a coisa aperta um pouco, a gente tem que marcar reunião para poder explicar que não, que isso é isso, aquilo é aquilo. Né? Não é a TI, não é o ERP, é o Cefaz, entendeu? E aí, para o cliente entender. E ele tá no direito dele, porque ele quer que funcione. Então, ele já contrata um monte de empresa para resolver. Que é pra não ter problema, mas exato. Muitas vezes o problema ocorre. E aí, respondendo ali a questão que tu falou de estar sobrecarregado, a gente costuma dizer que não existe infraestrutura 100%. Não existe. Hoje pode montar toda uma loja nova, colocar os melhores equipamentos do mercado, o melhor servidor, a melhor rede, tudo que tem do melhor, tu vai ter problema. Por quê? Porque todo dia tem uma atualização. Depende de terceiros, como eu falei, né? Tem vários fatores que, quando o cliente passa o cartão lá no caixa, existem muitos processos que acontecem em fração de segundo para retornar um ok ali para ele que passou a venda. Passou o cartão, e depois que passou o cartão, roda outros processos para validar a nota fiscal e sair a nota na impressora. Né? Só que isso são infrações de segundo, mas sim, rodam muitos serviços. Né? Roda o TEF, roda o servidor, roda a internet, roda a Software Express lá em São Paulo, roda a bandeira, tudo se comunica e traz o retorno. Quando acontece alguma coisa nesse meio do caminho, né, aí a impressora trava e não sai a nota. Ah, não, mas foi a impressora que travou. Não, às vezes não validou a nota não saiu, o ERP travou. Então, é o que eu costumo dizer, não tem infraestrutura 100%. É por isso que a gente tem que trabalhar com ferramentas de monitoramento, com automatização de processos, com atualizações programadas, com manutenções programadas, né, com gestão de fato dos ambientes para que minimize, né, os problemas. Né, mas eles vão ocorrer. Né, isso em qualquer infraestrutura. Em qualquer coisa na vida, né? Em qualquer prestador de serviço, sempre vai ter um problema. A questão é como que a gente resolve esse problema para o cliente, né? Assim, sempre pensar com a cabeça do cliente e resolver. E muitas vezes a gente também é difícil explicar para o cliente, olha, tu vai investir, tu vai gastar, tu vai ter a melhor infraestrutura, mas sim, tu vai ter problemas. Claro que problemas pontuais. Não se espera que num ambiente todo novo haja um travamento geral e o mercado tenha que fechar as portas, né? Aí é um pouco diferente, mas existem problemas. Inclusive, a gente já vivenciou problemas no ERP que fez o cliente fechar as portas. Problemas no ERP que trocou tributação, o ERP não emitia as notas nos caixas em função de uma tributação errada, por um erro operacional de um colaborador do próprio mercado. E em quem que respingou? Na TI. Na TI. Travou tudo, meu mercado parou, vem aqui agora. Tá, vamos olhar, vamos analisar. Depois de muito... Sim, até entender, né? Foi problema operacional. Mas recaiu em quem? Na TI. Que é o natural, se percebe assim, que é o natural ocorrer, né? Bruno, eu vou te fazer outra pergunta, então, sobre o problema Wi-Fi. A gente sabe que o Wi-Fi, o mercado usa, os colaboradores usam e os clientes muitas vezes usam. Como que vocês lidam quando, tipo assim, a gente, por exemplo, conecta os nossos equipamentos muitas vezes em Wi-Fi e não funciona? Como é que seria, assim, a melhor opção, assim, para fazer ele funcionar de maneira correta dentro de um supermercado? Assim, não funciona dependendo da infraestrutura do cliente, né? Assim, porque é essa questão, assim, quando tem um monte de coisa conectada, daí às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Qual é o tipo de gerenciamento que o supermercado tem o cuidado que ele tem que ter quando ele abre isso, né? Para ter equipamentos ali de operação tendo Wi-Fi. Qual é o cuidado que ele tem que ter para que não se torne intermitente, né? Um problema. Tá, a pergunta é sobre a estabilidade. Isso. A estabilidade vai dentro da infraestrutura, né? Realmente uma infraestrutura bem alinhada, né? Um Wi-Fi bem configurado, um balanceamento de carga em cima dos links de internet, que também é uma questão que se faz, que entra dentro daquela parte de configuração que eu falei. Poxa, se tu tem um colaborador, por exemplo, lá no depósito, almoçando e vendo um vídeo no YouTube em 4K, ele está consumindo banda de internet
do mercado. Como é que se trata isso, né? E aí pode estar impactando lá na frente de caixa num cliente que quer usar para passar um Pix, né? Tem que bloquear, né? Como é que isso pode impactar, né? Fazendo o gerenciamento de banda, né? Colocando prioridades de uso de internet, de Wi-Fi, por setor, né? Cadastrando os dispositivos que estão acessando a rede, por exemplo, não no Wi-Fi, mas, por exemplo, no cabo, tá? Eu tenho lá o PDVs, eu tenho meus PDVs, eles têm banda dedicada, eles vão usar 80% da minha internet, o PDV e o servidor. O resto vai ficar para o restante, para os demais dispositivos da rede. Então, a parte de Wi-Fi é uma dificuldade bastante grande, mas é uma dificuldade quando se usa equipamentos mais amadores, né? Quando se usa equipamentos de ponta, e aí a gente está falando de equipamentos aí que custam quase R$2.000 a unidade, a gente tem um Wi-Fi realmente de qualidade, de alta densidade, que suporta 200, 300 clientes conectados, e aí também depende muito da conexão do cliente. Então, a TI ela é um conjunto de coisas, porque eu tenho lá uma internet de 600 MB de fibra. É fibra, é 100%. Não. É um link dedicado? É um link semi-dedicado? É um link convencional? Bom, um link convencional, pela norma da Anatel, eles não entregam 100% da banda. Então, mesmo que tu tenha um link de 600 MB, tu tem um mercado inteiro pendurado ali usando aquela rede e tua operadora dá uma falha de conexão, uma instabilidade, é o suficiente, né, para causar uma instabilidade tanto no Wi-Fi quanto na rede cabeada. Mas a rede Wi-Fi, sim, ela precisa ter um bom site survey, que é um mapeamento, né, das conexões, de quantos dispositivos vão ter. Por exemplo, nesse prédio aqui, se eu quiser botar um sistema de Wi-Fi, eu não posso chegar aqui e vou botar um Wi-Fi aqui e outro ali. Não, tem que haver um estudo, né? E se chama Site Survey, onde tu coloca a planta do prédio dentro de um programa e ali tu coloca todas as barreiras que vão ter, vidro, gesso, parede de alvenaria, viga, tudo tu coloca dentro do ambiente e o software vai te dar o mapeamento de quantos aparelhos de Wi-Fi, de acordo com a potência que tu coloca lá o modelo do equipamento. Tenho esse equipamento, no Site Survey ele te dá todas as coordenadas onde tu vai ter cada aparelho, de forma que tu vai ter uma internet bem balanceada. E aí muitas vezes no mercado a gente tem um aparelho de Wi-Fi no meio do mercado, atendendo balança, atendendo busca-preço, atendendo TV, atendendo o Wi-Fi dos clientes, sem gerenciamento de banda, um equipamento muitas vezes entregando um Wi-Fi 2.4, que é um Wi-Fi de baixa velocidade, sem gerenciamento de banda, com um link de internet convencional, e aí junta tudo isso e vira a instabilidade. Por isso que não funciona do shopping, né, gente? É bem dividido, né? Hoje, se for pegar ali todos os clientes, todos os dispositivos conectados, cada um usando um pouquinho, tu tem que ter uma internet robusta, né? Sim. Então é bem difícil chegar nesse Wi-Fi de alta qualidade, né, usando equipamentos simples e links normais, né? E assim, até pensando no melhor custo-benefício, né? Qual que é o melhor custo-benefício? Investir em equipamentos, né, de Wi-Fi realmente profissionais ou cabear todos esses equipamentos auxiliares, assim, né? Sempre que a gente pode indicar, a gente vai indicar o cabo, né? Ainda não inventaram uma solução de Wi-Fi 100% estável, tanto que hoje as maiores empresas do mercado utilizam cabeamento, né? Então, o cabo ainda é a melhor solução para estabilidade da rede. Existe, sim, sistemas de balança, existem, sim, sistemas de busca-preço e TV que usam por Wi-Fi. Funciona, né? Mas a gente sempre indica o cabo, né? Claro que o menor custo é tu ter um Wi-Fi, né? Passa 2 cabos e bota 2 equipamentos de Wi-Fi, tu vai ter um custo muito menor do que passar todo um cabeamento pro dispositivo. Mas qual é a avaliação, né? A gente pega alguns cenários de clientes que estão fazendo lojas novas e querem botar pro Wi-Fi, porque já usam Wi-Fi e querem Wi-Fi. Ok, dependendo do dispositivo. Por exemplo, uma balança, ela recebe uma carga e trabalha offline. Ela não fica o tempo inteiro comunicando com o servidor. Ela recebe uma carga, se cair a rede, ela trabalha. Um busca-preço. O busca-preço não. O busca-preço ele fica o tempo inteiro consultando o servidor. Se cai, se tem instabilidade, no momento que o cliente passou o produto e tem uma instabilidade, não vai funcionar. A balança não. A balança funciona. Então é a avaliação, realmente, né? E isso depende também de cada equipamento. Os TV Media,
né? Vocês podem me confirmar se eles também consultam o tempo inteiro, eu acredito que... Não, ele salva local, né? Ele baixa, né, todas as informações também do que vai ficar passando ali, seja as imagens, seja a tabela de preços, as ofertas, tudo ele salva, né, no próprio equipamento e fica passando. Mas não são todos, tem alguns que consultam. De outras marcas, sim. Sim, sim, exatamente. Do de vocês eu não tenho essa certeza, né? Sim, o nosso é todo offline, mas sim, tem vários ali, de até equipamentos mais simples, assim, soluções mais básicas e que até o pessoal troca, né? Troca para nossa solução, porque de fato é algo que não funciona no dia a dia do varejo, né? Assim, se ele precisa estar ali o tempo todo online para funcionar, em algum momento ele vai falhar, né? Então a nossa solução... Pode dar alguma falha. Então, a gente até atendeu um cliente que pediu justamente essa característica, que o equipamento fosse offline, que ele consultasse só uma vez, porque ele vai botar em lojas express, então ele... Não vai ter suporte, não vai ter nada. Vai ter só o nosso equipamento para consulta. Fica a dica, gente. Então, vai ficar o equipamento lá. Quando é tudo autônomo, né? O cliente vai consultar, o preço vai pro caixa. Então, ele vai precisar que exista um cache, que guarde, né? Aquilo ali. Até no próprio terminal de consulta, que esse é um grande diferencial também. Porque hoje todos os terminais de consulta é online, né? A gente normalmente trabalha com o terminal de consulta online também. Porque muda, né, ao longo do dia o preço, mas tem essa possibilidade, né, se quiser fazer offline, então faz ali, carrega o preço de manhã e ele vai seguir funcionando mas offline, sabe que né? também, mesmo sendo offline, pode ocorrer erros, né, e é um erro que impacta também na venda do cliente, porque se um determinado equipamento não recebeu a carga e o cliente consultar lá e tiver o preço antigo, ou o preço menor, no caixa o caixa vai ter que dar o desconto. Então, também pode ocorrer problema de instabilidade que impacta na venda, né? Isso até que é uma das questões, assim, que a gente até... O pessoal de TI gosta muito da nossa solução, justamente porque eles conseguem fazer esse monitoramento, né? Então, a gente tem um painel dentro da plataforma, onde consegue verificar todos os equipamentos que tem conectados, né? Sejam TVs ou terminais de consulta. Consegue ver se sincronizou aquilo, se tá online, se tá offline, se tá dando algum problema, se teve algum problema de carga, né, até de comunicação com o RP, então consegue fazer esse monitoramento prévio, né, eu já tive esse contato, tenho esse contato frequentemente com o sistema e dá pra ver ali que tá online, né, que recebeu a carga, o horário que recebeu a carga, então é bem interessante, inclusive em lojas que trabalham com VPN e aí a TV recebe via VPN a carga, né? Isso. Então, a gente tem um cliente em comum que ocorre isso. E a gente também reestruturou lá e resolveu. E a TV deles lá é por Wi-Fi. Então, eu acho que cada solução tem que ser mapeada de acordo com o perfil ali, o que vai ser utilizado do equipamento, qual sistema, qual ERP. Né? A gente chega a ter mercados que, com o sistema antigo, que o PDV não funciona offline. Então, qualquer instabilidade no servidor ou na rede, cai o frente caixa. Né? Então, isso é o principal. É bem difícil acontecer. A maioria dos sistemas hoje já trabalham online, né? Já trabalham offline, mas este em específico trabalha online. E também é uma dificuldade essa questão de instabilidade, porque não basta só ele vender. Né? Se ele tiver offline, não passa o cartão. Né? Com a nova lei, não pode mais usar máquina POS. Agora tem que usar todas as máquinas no TEF, né? Então, isso também trouxe uma demanda de infraestrutura maior ainda para nós. A gente vem passando por uma transformação, né? Porque a gente começou lá na impressora NF antiga, aquela, né? Que era a impressora homologada, passou para a nota fiscal eletrônica, que aí aumentou a dependência, que foi uma das questões que também nos fez crescer bastante nesse ramo, porque os mercados passaram a ter que se adequar obrigatoriamente, né, a ter uma infraestrutura de TI condizente para passar a nota fiscal eletrônica. E agora veio essa questão do TEF. Então, todas as empresas agora têm que ter um sistema de TEF, né? Mercados de pequeno e médio porte são obrigatórios agora ter TEF e não pode mais usar POS, né? Só vai aumentando a complexidade, vai aumentando a complexidade, né? Com uso de certificado, e mesmo que o PDV esteja trabalhando offline, ele não vai passar TEF e não vai emitir a nota. Não vai gerar a nota normal ali, vai sair em contingência.
Então, às vezes, o cliente também reclama disso, né? Se a nota está em contingência, ele reclama que não vai subir a compra pro CPF dele. Não, eu quero que a compra suba pro meu já na CPF, hora, né? para mim ganhar os pontos lá da nota fiscal gaúcha. Mais um diferencial de vocês, né? Esse suporte todo que vocês dão, se adequando às normas que estão surgindo, né? E deixando também o cliente seguro, né? A gente trabalha em cima de toda essa estrutura para realmente ter uma infraestrutura funcional e estável e que não dê problema, né? É uma batalha bem grande em função de todo esse contexto de terceiros que existe, né? Depende de muita coisa, né? Muita coisa. E também depende de equipamentos. Sim. Equipamentos falham, né? Então, foi o que eu falei, coloca os melhores equipamentos, mas tu vai ter uma impressora que vai estragar. Tu vai ter um scanner que vai parar de ler. Tu vai ter uma CPU que vai queimar. Então, a TI é viva, né? A TI é muito viva e ela precisa ter essa recorrência, essa manutenção frequente, né? Então, é bem importante. Mas estamos já chegando no fim, né? Então, gostaria de pedir para te deixar uma última dica aí. O que tu acha que o varejista, né? Talvez a prioridade dele dentro do universo da TI, assim, o que tu acha que deveria ser a coisa que ele deveria priorizar frente a todo o resto, né? Eu acho que procurar empresas parceiras que possam estar dando essa consultoria, né? A gente fica à disposição sempre para estar visitando, para estar entendendo o cenário de cada cliente, para estar ajudando ele da melhor forma possível, né? Primeiramente mapeando o negócio, trazendo uma melhor solução, um custo-benefício bom, mas que o gestor ele tenha a ATI como o coração da empresa, e de fato é. Né? Tem a ATI como no topo ali das prioridades, né? A gente vê hoje muito mercadista gastando muito dinheiro em sistemas de refrigeração, mas a TI precária, né? Porque essa cultura ela não está 100% estabelecida. A gente vê essa cultura nas empresas um pouco maiores. Cultura de TI, setor de TI, orçamento anual para TI, né? Projeção de gastos com TI, né? Inventário, né? Toda a parte de TI como uma prioridade. Isso, no cenário atual, é um pouco mais difícil. Então, eu entendo que tem que existir a cultura dentro da empresa, né? O entendimento de que TI é, sim, uma das partes mais importantes do negócio, né? Sem TI, a empresa não funciona. E aí, uma última pergunta que eu deixo é o seguinte: quanto vale o teu sistema? Quanto vale a tua informação? Né? Hoje, se você pudesse mensurar em valores, se você precisasse resgatar o seu sistema de volta, quanto vale? Qual é o valor do teu sistema? E a gente diz que não existe valor, porque por mais que se tu perder o teu sistema, né, seja por um hackeamento, seja por uma falha de hardware ou até mesmo um assalto, que pode acontecer, levarem o teu servidor, quanto tempo você demoraria para colocar tudo no ar novamente? Todo o teu sistema. Quanto tempo um colaborador seu demoraria para lançar tudo de novo no sistema? Para lançar todas as vendas, todos os boletos, todas as notas, todo o histórico da tua empresa. Então, a gente costuma dizer que a produção intelectual da empresa não tem valor. Não existe valor. Porque ela é imensurável, né? A produção intelectual de anos de trabalho da tua empresa, de históricos, de dados, de relatórios, ela não vai se recolocar de novo no lugar como era antes. Então, cuidem disso, né? Cuidem da informação. A informação, hoje em dia, é o bem mais valioso que tem a informação. Sim. Então, procurem empresas que possam atendê-los, né? Tanto de ERP, tanto de serviços, tanto de infraestrutura, né? A Nextstep fica à disposição para estar visitando, para estar entendendo, mapeando e dando a melhor orientação, porque a gente faz esse serviço de consultoria também, né? Dando a melhor solução aí para o cliente ter uma TI de alta disponibilidade. Quer deixar suas redes sociais, Bruno? Sim, é @Nextstep Soluções, né? A nossa rede no Instagram, e no LinkedIn é Nextstep Soluções também. Então, nos visitem lá, a gente tem muito conteúdo dia a dia lá, a gente faz muito post, muito vídeo, né? Fazendo serviços, reestruturando, e também convidamos quem estiver disponível a tomar um café lá conosco lá na empresa, né? A gente fica em Porto Alegre, e a gente está de portas abertas aí para receber e mostrar um pouco da infraestrutura para todos que
quiserem conhecer. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Também concordo plenamente com o que o Bruno falou, assim, também quero dizer que eu acho que é muito importante a TI ter voz e ter liberdade dentro da rede, assim, que ela faça parte, né, também da gestão, assim, né, da tomada de decisão, tem um orçamento, né, é muito importante conseguir ter liberdade de trazer novas soluções, né, de ter um orçamento ali para trazer novas soluções e testar novas soluções também, né, às vezes isso é importante, testar novas coisas, né. Então também agradeço a presença de todo mundo, agradeço Bruno, Marley. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição aí para um próximo e também para qualquer outra dúvida aí que surgir, podem nos contatar que a gente fica à disposição. Certo. Muito obrigada, gente. Sigam a gente nas redes sociais, supermedia.digital, tá? Ficamos à disposição. E é isso aí, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.